Olá, amigos e amigas de Joinville, boa noite! Estamos começando mais um programa Quem é Quem? O melhor programa de entrevista de Joinville e região, o programa que traz até você gente inteligente, assuntos inteligentes, a melhor opção. Então te peço, não saia daí, não troque de canal, não vá assistir besteira em outras programações, continue conosco que você vai acompanhar agora o Quem é Quem de hoje. Quem é quem? Cláudio Medeiros, sindicalista, policial civil, trabalho em Joinville há 20 anos, né? Vim do sul do estado, me estabeleci aqui em Joinville, como já disse, há 20 anos atrás, família, e trabalhando sempre, na atividade ainda, nem penso em me aposentar. O Cláudio está então, há 20 anos em Joinville, sim, como agente da Polícia Civil. Agente de Polícia Civil. Mas você tem mais atividades, né, Cláudio? Sim, como já disse, eu sou formado em Direito, pós-graduado, trabalho hoje na Delegacia de Proteção à Mulher, Criança, Adolescente e Idoso, né? Foi acrescentado o idoso. A delegacia é boa de trabalhar. Se não fosse a questão da falta de efetivo, daquela situação toda que passa a Polícia Civil hoje, né? Talvez se tivesse melhores condições para atender a população lá com o tempo, né? Isso aí fez a gente mudar um pouco o foco da nossa vida, talvez pela idade, talvez por ver os colegas também sendo preteridos na função policial, né? Além da atividade policial, a gente também trabalha com o Sindicato da Polícia Civil. Nós trabalhamos na direção do Simpol, atuamos aqui no norte do estado e procuramos melhorias, né, para a classe policial civil em si. As atividades que vocês desempenham na delegacia especializada, que é a Delegacia de Proteção à Mulher, ao Adolescente e agora ao Idoso, deve te colocar em situações bem interessantes, bem curiosas, bem complicadas. Não, muito estresse. É assim, a lei é clara, né? A lei é clara tanto para a mulher quanto para o idoso, o adolescente, a criança, né? Os estatutos estão aí para ser cumpridos. O problema todo é a quantidade de efetivo que tem que se fazer, né? A Polícia Civil é a dita polícia judiciária. Tudo que chega até a gente tem que ser apurado, né? E visto o conteúdo probatório para depois remeter ao judiciário para ser julgado, né? Essa situação toda demanda uma investigação, muitas vezes. Muitas vezes a gente não tem autoria, um crime que acontece contra uma criança. A gente não tem uma autoria, um crime que é cometido por um adolescente, né? A gente recebe uma denúncia de violência doméstica. Tem até o autor, mas o autor muitas vezes ele se esconde, ele não comparece para se defender. Às vezes até protegido pela própria Sim, vítima. A própria família. A própria família que acusou no primeiro momento, exato. E em um segundo momento defende e protege o autor do crime. Por isso essas campanhas, né? A gente faz campanha para as mulheres fazerem denúncias, né? Denunciem porque é importante essa situação aí, né? Só que quando chega a denúncia na delegacia, como eu já disse antes, né? A gente fica um pouco amarrado com a falta de efetivo e com a falta de condições de trabalho, né? Sabe que eu conheço uma amiga policial civil que trabalhou na mesma delegacia onde você trabalha hoje, há muitos anos atrás. Aliás, saudosa Denise Bittencourt, que hoje está na Secretaria de Joinville como supervisora. E ela conta histórias antigas, aí, de mais de 15, 20 anos. As leis mudam, tá? As leis mudam. Há 20 anos atrás, a gente tratava o crime de uma maneira diferente do que se trata hoje, né? Hoje existem os códigos que têm que ser respeitados, né? As demandas que têm que ser respeitadas e a gente faz o possível para isso acontecer. Deu mais trabalho? Deu mais trabalho. Claro que deu mais trabalho, né? E quando sai uma lei nova, essa lei ela tem todo um trâmite para poder ser aplicada. Ritual tem todo um ritual. E esse ritual administrativo, que a Polícia Judiciária também é a Polícia Administrativa, né? Demanda pessoal. Demanda mais papel, demanda mais efetivo. Maior espaço físico. Exatamente. Maior espaço físico. Mas a informatização dos sistemas não mudou, não melhorou e não diminuiu o esforço despendido pelo instrumento humano hoje na Polícia Civil?
Na realidade, a informatização do sistema se deu para garantir subsídios para poder para a polícia poder atuar, mas não no sentido probatório, né? No sentido de pesquisa, no sentido de estatística. O sistema informatizado, que é o Sistema Integrado de Segurança Pública hoje, não só para as delegacias que a gente trabalha, para toda a Polícia Civil e Polícia Militar também, disponibiliza mais o conteúdo estatístico, né? Lógico que a gente tiver que fazer alguma pesquisa sobre um crime, né, a gente vai lá no CISP, que é esse sistema, e automaticamente capta uma situação anterior, um crime anterior, né? Facilita para o conhecimento, mas para a fase efetiva da situação, exemplo, você lá faz uma pesquisa no sistema, você vê que o indivíduo está com mandado de prisão, né? Esse mandado de prisão no sistema não vale nada. Por quê? Ele não vale porque ele está só indicando que existe mandado de prisão. O que vale o que é? É você procurar o órgão que emitiu aquele mandado de prisão, o judiciário que emitiu aquele mandado de prisão, a vara criminal que emitiu aquele mandado de prisão, que muitas vezes não é de Joinville. Mas espera aí, desculpa, mas se eu entendi então, o mandado de prisão registrado no sistema, ele não tem valor efetivo. O que tem valor efetivo é o documento assinado pelo juiz que determinou a apreensão ou a busca e apreensão. Exatamente. Então, estar de frente com o procurado na delegacia sem ter o mandado na mão, de não pouco vale. adianta. Vai depender do agente ir até o fórum, exatamente, voltar com o documento na mão e efetuar a prisão. Nesse meio tempo ele já... na realidade a gente tem alguns artifícios, né? A gente conversa com o indivíduo, fala assim, pelo menos acontece muito na delegacia que eu trabalho. Muitas vezes um cidadão vai registrar uma ocorrência, existe um processo da cidade anterior que ele estava, sim, ou até de outro estado, né? E a gente comunica ele. Olha, tem uma demanda aqui contra você e o juiz pediu um mandado de prisão, né? Está aqui no sistema. Está aqui no sistema. Só que todo o sistema é falho. Muitas vezes não foi baixado, não foi retirado. Eu já vi casos desses. Aí o que acontece? A gente faz a pesquisa, a gente liga para o local, né? Eles mandam digitalizado, via fax para a gente, já vale, né? Mas tem que haver assinatura ali, tem que ver se está ativo ou não, e a gente dá o cumprimento. Em suma, sem o material humano é impossível movimentar o trabalho da Polícia Civil. Não tem como. Qualquer sistema que se invente via computador, via internet, qualquer equipamento que se adquira tem que ter um material humano para trabalhar. E nesse aspecto eu observei, conversando com o Cláudio aqui, que o material humano da Polícia Civil catarinense, graças ao próprio policial catarinense, é de primeiríssima qualidade. O Cláudio é um agente há 20 anos, né, trabalhando na Polícia Civil, que pagou a própria graduação, sim, pagou a própria pós-graduação e continua se especializando, continua se preparando hoje, porque a sua participação no sindicato não deixa também de fazer parte dessa especialização, claro, né, que se busca dia a dia. Na realidade é assim, o governo do estado ele tem um mérito nessa questão, né? A partir de 2009, a função policial civil só pode ser exercida por pessoas que são graduadas, né, a nível de terceiro grau. Tanto é que todos os concursos que são editados até a partir de 2009 se exigem o terceiro grau para ser policial civil, né? Anteriormente o ensino médio bastava. Bastava. Hoje em dia não. Hoje em dia tem que ter o ensino de terceiro grau. Hoje nos quadros da Polícia Civil catarinense, não digo nem do Joinville, da Polícia Civil catarinense, nós temos médicos, agentes de polícia. Eu não estou nem falando dos delegados de polícia que tem que ser bacharel em direito. Deixa eu entender. Então o governo federal está trazendo médicos de Cuba e contratando os médicos brasileiros como policiais civis, mais ou menos por aí. Odontólogo é médico? É médico? Entendo que sim. Nós temos odontólogos. E muitas cidades aqui no oeste catarinense, por exemplo, não tem odontólogos. Nós temos odontólogos, nós temos engenheiros, nós temos economistas, nós temos professores, nós temos administradores, nós temos bacharéis em direito, então muitos contabilistas. E esses são agentes da Polícia Civil nos cargos de agentes somente? Agente de Polícia Civil. Escrivães também? Exatamente. O comissário não Nós existe temos mais. hoje agentes de Polícia Civil, psicólogos. Entende? Além de ter um cargo de psicólogo, né, na Polícia Civil também, né?
Entendi. É porque para ser delegado eu tenho que ser bacharel em Direito primeiro. Né? E acredito que tem que ser também, me corrija se eu estiver correto, mas tem que ter o exercício de advogado em um período. Não é necessidade. Não é necessário. Não tem essa necessidade. Pois bem, falando sobre a sua atuação na Delegacia de Proteção à Mulher, à Criança e ao idoso, eu lembrei de um caso antigo que eu vi, porque além de todo esse problema estrutural que existe, nós temos também o problema estrutural da própria sociedade, porque o crime ele começa numa sociedade desestruturada, desorganizada, muitas vezes por culpa do Estado, muitas vezes por culpa das pessoas também, né? Porque também é responsabilidade de cada um melhorar também, né? É responsabilidade de cada um buscar. Nós temos diversas instituições abertas aí, as igrejas, os clubes, as escolas, né? Que são assim, a pessoa nasce. A pessoa é criança primeiro, depois é adolescente, depois é adulto. Né? De boa índole. De boa índole. Nasce numa família, tem pai, tem mãe, né? Muitas vezes não presente, mas tem. Nasceu de um pai e de uma mãe na família, tem avô, tem avó. Né? Nessa passagem de criança até a fase adulta, ele passa por uma série de mazelas, tem que trabalhar, tem que estudar, aquela situação toda, né? Para se chegar até uma delegacia de polícia para se apurar um crime cometido por um adolescente ou um adulto, tá? Alguma coisa anterior tem que ter se passado para desvirtuar essa pessoa. Existe um gatilho que... E com certeza não foi de uma hora para outra que aconteceu que a pessoa chegou e foi na delegacia. Não foi de uma hora para outra. Sim. Houve toda uma situação de desconforto na vida. Tá? Uma construção do criminoso. Exato, uma construção daquele criminoso, como você mesmo falou. Né? Então, muitas vezes chega aqueles adolescentes de 15, 16, 17 anos, são maiores que a gente, né? Praticam aqueles assaltos. A gente começa a se perguntar, adianta a repressão? Adianta você chegar e reprimir esse adolescente? Aconteceu alguma coisa anterior. Né? Alguém não fez o trabalho dele bem feito para chegar até uma delegacia de polícia. Porque antes da parte criminal existe a parte social. Sim. Né? Esse adolescente com 12 anos poderia ter começado a usar drogas. Né? E a família não tenha percebido. Sim. Né? A sociedade viu ele e também não fez nada. Pode ter havido uma negligência no internamento, uma negligência de uma conversa familiar, até chegar ao ponto dele, para sustentar o vício, cometer um assalto. Aí entra a delegacia de polícia. Existem juristas por aí que defendem que o Estado cria os seus próprios criminosos como uma forma de controle social, uma forma de controlar a sociedade. Isso é até muito grave, mas quando a gente se depara com as delegacias também sucateadas, mal estruturadas, como você acabou de nos falar aqui agora, eu fico me perguntando quando é que o Estado vai agir para corrigir então aquela mazela criada com a intenção de controlar a sociedade. Quando ele vai agir? Na realidade é assim, Joinville, em comparação com o resto do estado, em termos estruturais, eu digo em termos estruturais, você vai na delegacia de polícia aqui em Joinville, a delegacia é ampla, a delegacia é nova, né? O atendimento é bom, o atendimento é bom, o policial atende legal. Os delegados também, né? São delegados Exato. Isso aí com certeza tem em Joinville. Sim. Mas se você percorrer o estado de Santa Catarina, você vai ver delegacias que são de pau a pique, delegacias de madeira, delegacias que não têm um mínimo de conforto, delegacias cujo efetivo é ínfimo. E nessa delegacia trabalha o policial civil graduado, quem sabe, em odontologia. Exatamente. A gente está experimentando hoje na Polícia Civil uma situação de eu não digo de abandono, seria até um abandono, né? Se fez uma campanha antes sobre o descaso que o governo trata a Polícia Civil. Nós somos 3.000 policiais no estado, 3.180 policiais no estado. E como já disse, Joinville tem 173 policiais. Pouco. Uma cidade do porte de Joinville e praticamente 600 mil habitantes. Então esse quadro é um quadro que tem que se reverter. Sim. Tá? E isso aí reflete diretamente na qualidade do trabalho, na qualidade do serviço que a gente tem que prestar à população. Isso aí. A conversa está muito boa, não saia daí. Acompanhe os nossos patrocinadores e voltamos em seguida.
Venha conhecer Cid Relojoaria e Ótica, com uma grande variedade de relógios de marcas nacionais e importadas. Lindas joias para presentear seu amor. E uma linha completa de grandes marcas de óculos de grau como Ana Hickman e de sol como Quicksilver. Venha conhecer nossa loja, Cid Relojoaria e Ótica, Avenida Getúlio Vargas, 594, Bucarém, com estacionamento próprio. Cid Relojoaria e Ótica, há 30 anos eternizando seus momentos. Despachante Expresso. Você que está precisando de ajuda com licenciamento, transferência, primeiro emplacamento, segunda via do certificado do veículo, regulamentação de documentos de veículos em geral. Procure a equipe altamente especializada do Despachante Expresso. Documentação de veículos tratada com seriedade e profissionalismo. Rua Alexandre Dené, 345, Centro, Joinville. Fone 47 3025 5405 ou 3025 5305. Faça com a maioria. Faça um documento expresso. Olá, meus amigos. Voltamos aqui com o Cláudio Medeiros. Uma boa conversa sobre a situação da segurança pública do ponto de vista da Polícia Civil e do sindicalista da Polícia Civil. Pois é, Cláudio, a situação que você me pintou é uma situação muito bonita. É preta igual esse cenário aqui. Agora me diga uma coisa. Eu sei que é difícil esse trabalho do policial civil, mas em alguns casos você me comentou que é possível, com o efetivo que se tem, com a estrutura que se tem, dar continuidade ao processo que chega até vocês, ao inquérito policial, e, enfim, caminhar e entregar ele na mão do judiciário para que seja julgado o culpado. E nesses casos, o que acontece após isso? Eu não digo que há resolução de 100% dos casos que chegam até a gente, né? O cidadão vai até a delegacia, faz o registro dele, né? O cidadão, a cidadã, no meu caso, trabalho na Delegacia de Polícia de Proteção à Mulher, e lá quando o cidadã chega, faz o boletim de ocorrência, informa o crime, a gente dá andamento, da forma do possível, com o efetivo que se tem. Muitos casos chegam até o final, né? E a gente procura, além de atender o cidadão, tentar entender o porquê daquela situação, né? O porquê daquela situação, da situação chegar até nossas mãos, né? Existe a Polícia Civil e a Polícia Militar. A gente havia comentado antes. A Polícia Civil é a polícia judiciária. E o papel da Polícia Militar? É a polícia ostensiva. É aqui está na rua. Uma época atrás, na minha vida, um pouco antes de começar a atividade sindical, eu lecionei na escola de segurança aí, e me faziam essa pergunta quase que diuturnamente. Por que duas polícias, né? Qual a diferença entre Polícia Civil e Polícia Militar, né? E eu, para deixar bem claro, eu contava sempre uma historinha em sala de aula, né, para o pessoal entender, né? Eu chegava para a turma e falava assim: cidadão, você se imagine um presidiário que acabou de sair da cadeia, né? Não é mais presidiário, evidente, né? Teve um benefício lá e saiu da cadeia, está em liberdade condicional, vamos supor. Você está passando numa esquina, 10 horas da noite, essa esquina é bem iluminada até, mas tem uma relojoaria, com um vidro, uma luz de dentro do recinto, uns relógios de ouro, correntes e tal. É uma tentação. E embaixo tem uma pedra embaixo, né? O que você faz? A rua deserta. O que você faz naquela situação? Recém saído da cadeia, precisando de dinheiro, precisando comer, o que você faz? Com o que o Estado dá, né? Não, o cidadão vai pegar a pedra, jogar no vidro, quebrar o vidro e levar a mercadoria, né? Se tiver um policial militar na esquina, você vai fazer isso? Entendi. Você não vai fazer, por quê? A polícia militar, o trabalho dela é ostensivo, o trabalho dela é... Por isso que o policial militar está fardado, está com cacetete, arma, algema, amostra, para dizer que ele é policial. Se o policial militar estivesse em todos os pontos da cidade, dificilmente o crime aconteceria. Depois que o crime acontece, é que entra a Polícia Civil. Porque daí há o registro da ocorrência, aí entra a Polícia Judiciária. Aí é feito o exame no local. Nesse caso da relojoaria, teria que fazer exame para ver se tem impressão digital. O policial militar é o Estado presente ali. Antes que o crime aconteça. Não cometa o crime porque eu estou vendo. Antes que o crime aconteça. A Polícia Civil entra depois. Não quer dizer que a Polícia Civil não tem um lado ostensivo dela. Tem, mas para cumprir os mandados que o Judiciário envia para a gente. O mandado de prisão. Aí tem um grupo
da Polícia Civil que cumpre os mandados a pedido do oficial de justiça e tal, né? Como manda a lei. Né? A diferença toda está nessa aí. Né? Ainda assim não deixa de estar cumprindo o seu estrito trabalho administrativo e judiciário. Claro, evidente. Na realidade, só complementando também a pergunta que você me fez, a respeito dos casos que chegam lá e a gente consegue encaminhar para o judiciário, eu não vou dizer que a totalidade a gente consegue fazer, não tem como. Mas boa parte dos casos chegam pelas mãos da Polícia Militar que está na rua fazendo o trabalho ostensivo dela. Sim, é o caso da Central de Polícia que tem aqui em Joinville, só trata de assuntos de flagrante delito. Né? Mas a maioria dos casos chega sem autoria conhecida, mas que não está presente no flagrante delito. Tem que ser aberto o inquérito policial. Né? Em Joinville, nós temos 11 unidades de delegacia civil, 11, tá? Mas dessas 11, 4 são especializadas. Uma é a delegacia regional, que o cidadão vai lá fazer identidade, documento de veículo, CNH, aquela situação, vistoria, né? A outra é a delegacia de trânsito, que só trata de crimes de trânsito ou assuntos relacionados com trânsito, quando tem vítima. A outra delegacia é a delegacia que eu trabalho, que é de proteção à mulher, criança, adolescente e idoso, né? Que é especializada também. Né? E a outra é a... Meu Deus, me fugiu agora. A delegacia, a Central de Polícia? A Central de Polícia que trata do flagrante delito. Posso fazer um... Sobram 7. As 7 são nos bairros. Essas 7 dos bairros trabalham só com inquérito policial. Nós temos quantos policiais para essas delegacias todas? 173 policiais em Joinville. 7 delegacias, 100... Não, contando com os policiais que estão nas especializadas também. Contando com as... É muito pouco. 24 horas por dia? 24 horas. Na realidade, a delegacia tem que ficar aberta 24 horas por dia. Mas convenhamos. Mas efetivo aí, né? Convenhamos. Existem delegacias que trabalham com uma pessoa no plantão. Um policial. Trabalhando 24 horas. 24 horas para folgar 48. O policial que trabalha na delegacia, esse único policial, se o plantão dele for numa sexta-feira, ele vai sair da delegacia sábado de manhã, cansado, vai descansar no sábado. Na realidade, o descanso dele vai ser só no domingo. Ele não tem nenhum final de semana inteiro livre. Porque na segunda, ele tem que estar de volta na delegacia para mais um plantão de 24 horas. Isso aí que a gente combate, isso aí é o que vem fazer com que pessoas, no meu caso, por exemplo, eu vire sindicalista. Sim. Eu vire uma pessoa para defender esses policiais. Porque o sindicato está aí para isso. Não defender... era o teu projeto? Não era o teu projeto? Não, absolutamente. O projeto era ser policial civil. Absolutamente, não era. Eu queria ser policial civil e queria ter condições de trabalho. Atuais? As circunstâncias atuais, o que fizeram? Né? Mas o governo contratou um grande número de policiais. Mais de 1000 policiais aí nos últimos... O governo alardeia, eu tenho aqui uma estatística... Eu vi isso em outdoor pela cidade eu tenho aqui uma estatística, tá? De 2007 até 2013, vão 7 anos. 7 anos. Foram contratados 1.217 policiais. Eu falo de boca cheia. 1.217 policiais. 1.217 policiais para o estado inteiro? Por o estado todo, eu estou falando aqui do estado, tá? Sim. Por estado. Por 297 municípios, tá? Desde o ano de 2007. 2007. Então, quer dizer, é bastante, 2013, gente. 5 Ótimo. anos. Mas saíram, pasme. 6 anos. São 7 anos. Saíram, pasme, 936. Quer dizer, houve um incremento em 7 anos no estado que são 297 municípios, de 281 policiais. É porque a conta que vocês têm feito Subtraindo. é de 1.277 menos 936. Claro, tem que contar o policial que saiu. Sim, porque o policial se aposenta, tem policial que faleceu, existem as demissões, né? São poucas, mas existem as demissões, por motivos diversos. Mas a principal causa de saída de policial dos quadros da Polícia Civil são as exonerações. Agora, quantos policiais exonerados por período? Tem como dizer isso? No total desse período, anos. cerca de 300 policiais. 300 policiais desistiram da carreira. Desistindo da carreira justamente por conta, como eu falei no primeiro bloco, a formação escolar hoje exigida para o policial é o 3º grau. Né? Ele chega na instituição com essa formação. Sim. Chega na instituição, vê que não tem um plano de cargos e salários condizentes, vê que ele não vai poder sustentar a família, tem a condição de continuar os estudos, tem a condição de sustentar um filho
dentro também dos estudos. É porque existe, mas também existe um glamour. Ele sai. Existe um glamour ao redor da carreira do policial civil que leva muitos ao concurso público. Eu já observei isso. Poucos têm vocação. Poucos têm vocação para ser policial Alguns civil. assistiram um filme americano e resolveram ser... Poucos têm a vocação, detetives. porque a vocação da Polícia Civil, na realidade, é para ajudar as pessoas. Sim. Tem que entender da situação legal e ajudar as pessoas. A vocação é para isso aí. Entende? Então a gente tem que fazer o possível para atender essa vocação. Que é a função, o Estado tem que proteger, a gente representa o Estado dentro da lei. A gente faz parte de um conglomerado jurídico. Sim. Começa desde a Polícia Militar, vai até as mais altas cortes. Mas tem que passar pelo policial civil. Sim, porque sem o policial civil eu entendi que o inquérito policial jamais chegaria ao judiciário. Nunca. Porque o procedimento, o ritual das coisas há o crime, é levado à Polícia Civil que inicia a investigação, conclui o inquérito, leva ao poder Judiciário, ali pelo promotor de justiça, que faz a acusação e é julgado. Sim. Né? Sim. Mas, Cláudio, a situação para mim continua preta, porque você nos pintou aqui. O que está sendo feito hoje pelos policiais civis? Na realidade é assim, o nosso sindicato, nós temos o sindicato da Polícia Civil, que é o Simpol. Sindicato dos Policiais Civis de Santa Catarina. A sede dele é em Florianópolis. É em Florianópolis, eu sou um dos diretores lá dessa instituição. Né? Nós formamos uma nova diretoria a partir do mês de abril deste ano, né? E fomos até o governo do estado reivindicar melhores salários e melhores condições de trabalho. Vocês têm quantos policiais hoje sindicalizados? Tem 1.800 policiais do total do estado. Mas quando o sindicato iniciou essa nova gestão, nós tínhamos cerca de 600 policiais. Aumentou muito, né, a confiança nessa nova gestão que a gente está implementando aí, né? Então a gente começou por pedir mais efetivo, mais condições de trabalho, e isso aí passa logicamente pela valorização do policial em termos de salário. Né? O governo prometeu atender, não atendeu. Nós começamos as mobilizações, né? A princípio com informações à população, referente ao descaso, referente a essa situação toda, que culminou, lógico, com uma greve da Polícia Civil, que foi levada a efeito agora prático, né? Nos dias 29 e 30 de julho. Em um dia, o governo entrou com um pedido judicial e a terceira vara de direito público de Florianópolis julgou improcedente a nossa greve. Processo rápido? Muito rápido, né? Um dia, menos de um dia até, né? E nós, como respeitamos a lei, voltamos ao trabalho. Só que, na realidade, nós voltamos ao trabalho num status quo diante da paralisação, que é a mobilização, com faixas, cartazes, né? Um dos motivos de eu estar aqui também é que esse programa, com certeza, vai ter audiência enorme, né? E a população precisa saber da nossa situação, né? E que a gente quer ajudar, né? Realmente a resolver os problemas de quem procura a Polícia Civil. Eu vi a mobilização de vocês em Florianópolis há uns 15 ou 20 dias atrás. Eu estava numa das minhas viagens à capital, eu estava acompanhando o lançamento do projeto Floripa em Movimento. Um projeto, um belo projeto sobre mobilidade urbana. E eu acompanhei lá a grande movimentação dos policiais dentro da Assembleia, educadamente, né? Quando entraram com suas camisas pretas, escrito polícia na frente, todo mundo se assustou, saiu do plenário. Ao contrário do que se pensa, o policial civil é educado. E educadamente todo mundo entrou, sentou-se, apresentaram suas faixas, até conversei lá na época contigo, com outros amigos também que apareceram. Estava lá. E ali eu tomei conhecimento, por isso chamamos aqui, tomei conhecimento desse trabalho que vocês estão fazendo. Muito digno, né? Na realidade não foi só em Florianópolis, aqui em Joinville também, para quem se lembra, teve a mobilização aqui no dia do evento do Festival de Dança, dia 17 de julho. Ali nas escadarias do Carl Hansen. Né? Mas antes a gente se reuniu na Câmara de Vereadores. Nessa oportunidade estavam aqui 350 policiais, o dobro do efetivo de Joinville. Estavam aqui na cidade de Joinville, do oeste do estado, do sul do estado, daqui mesmo, do meio oeste, do Planalto, estavam todos aqui. Para quê? Para deliberar acerca, naquela época havia uma proposta do governo para a nossa classe, para manter o policial dentro da instituição, né?
Só que a gente decidiu não aceitar porque era uma coisa ínfima e não ia adiantar muita coisa para a gente, né? Não ia manter o policial Sim. na instituição, né? Naquela época. E depois, em seguida, tivemos uma em Lages, depois essa de Florianópolis que você participou, né? Nós tivemos também lá no meio oeste, no oeste, Chapecó, né? E estamos aí mobilizados. Hoje nesse atual momento, nós voltamos a conversar com o governo do estado de novo, né? Esperando acessibilidade, esperando que entenda. Inclusive apresentamos um projeto muito bom, né? Na última terça-feira a gente apresentou um projeto muito bom lá para eles. Eles pediram um prazo, né? O secretário da Fazenda, o secretário da Administração, pediram um prazo de mais uma semana para avaliar o projeto. Estamos aguardando, né? Com certeza a Polícia Civil não quer radicalizar de forma nenhuma o movimento, né? Mas o sindicato vai sempre atuar conforme as deliberações em assembleia, nas assembleias regionalizadas ou centralizadas em Florianópolis, conforme for decidido, e respeitar sempre a vontade sindicalizada. Mas, Cláudio, o governo, pelo que eu entendi, tem se mostrado, então, de ouvidos abertos, pelo menos, para ouvir as reivindicações, para sentar, para conversar? Nessa realidade, hoje, sim, hoje. Bom, Tudo depende da fase, tudo depende de como é que se conversa. Sim. Mas tá certo, estivemos aqui com o Cláudio Bedeiros. É uma conversa muito boa, Cláudio. Obrigado pela conversa. Volte sempre, vamos marcar mais vezes. Sim, né? E para você que está querendo ser policial civil, o caminho então que é concurso público, estudar muito, concurso público. Se preparar, porque pelo que eu vi a briga é renhida. Tem gente capacitada demais na função. Cláudio, sempre lembrando que policial civil não é funcionário público e não é. Por quê? Não é, porque o policial civil é uma classe diferenciada de funcionarismo público. Vamos na próxima essa. Vamos. Então, obrigado por estar aqui, tá bom? Grande abraço. Tivemos um Cláudio Medeiros, Simpol, agente da Polícia Civil. Foi para nós um prazer estar contigo até agora e ser recebido na sala da sua casa para ouvir um assunto tão importante como esse. Fique com Deus e aguardamos você até o próximo sábado. Vai ter surpresa para você aqui nessa cadeira do Quem é Quem.